Fala, meus amores, sejam bem-vindos, bem-vindas. A gente já vai começar agora mais uma aula e essa é a primeira aula de uma sequência de aulas envolvendo o tema hidrostática. É ainda dentro da nossa playlist de mecânica, cinemática, dinâmica, leis de Newton, é isso, impulso, quantidade de movimento, energia, trabalho, potência, um monte de coisas, inclusive a hidrostática. Claro, o foco é no Enem, então a gente vai discutir na perspectiva que o Enem cobraria esse tema lá dentro da prova, tá bom? Já pegou seu papel? A sua caneta? Já se inscreveu aqui no canal? Já deixou um joinha? Ativou o sininho? Compartilhou com os amigos? Escreveu algum comentário? Ainda não? Então corre para fazer? E aí a gente começa a aula. Fez? Tá pronto? Então simbora que a nossa aula começa nesse instante. Vamos lá. O tema da aula chama-se hidrostática. O que é a hidrostática? Aí eu coloquei até aqui no material para você acompanhar. 3, 2, 1, joga na tela. Aê! Hidrostática é o estudo dos fluidos em equilíbrio. Apesar da expressão hidro remeter à ideia de água, esse assunto ele estuda todos os fluidos. Então a gente não vai se prender a estudar água apenas. Então pode ser um óleo, pode ser um álcool, pode ser qualquer substância líquida e dependendo da situação pode incluir até os gases. Por isso que a gente chama de fluido. Porque o que é um fluido? E aí eu anotei para você que fluidos são fases de agregação da matéria que lhe permite fluir, ou seja, permite que o objeto, a coisa, escorra, né? Abrangendo tanto líquidos como gases. Então pensou em fluido, pense em algo que pode fluir. O ar flui, a água flui, o óleo flui, até o suor flui pelo rosto quando a gente está muito suado, não é mesmo? Então isso são exemplos de fluidos. Só que para a gente descobrir como aplicar essas regrinhas matemáticas dentro desse estudo, a gente precisa estar por dentro de alguns tópicos, como por exemplo o conceito de pressão, o conceito de densidade, para que a gente consiga entender um teorema de Stevin, um princípio de Arquimedes. Então, antes da gente se aprofundar direto, vamos fazer aqui uma aula onde a gente vai relembrar temas relevantes dentro desse tema. Tá pronto? Então vamos lá. Primeiro tópico chama-se pressão. Vamos relembrar o que é a pressão. E aqui eu coloquei que para o estudo da hidrostática precisamos definir algumas grandezas e a primeira é a pressão. A pressão é uma grandeza escalar. O que é que significa dizer que é uma grandeza escalar? Que ela não é um vetor, então a gente não precisa se preocupar com direção, com sentido, a gente vai focar nos seus valores, tá bom? E ela é expressa pela razão entre a força aplicada em uma área de contato, né? Pela área de contato. O que é que eu quero dizer com isso? Deixa eu pegar uma caneta vermelha, deixa eu só testar aqui, vermelho, perfeito. Essa frase escrita matematicamente ficaria assim, ó. A força, a pressão, ela é a razão, e quando a gente pensa em razão, a gente pensa numa conta de dividir a força pela área. Ficou bem embaixo aqui nossa figura aqui, deixa eu tentar erguê-la aqui um pouquinho aqui, ó. Pronto, vamos trazer para cá. Pronto, é essa equação, essa expressão matemática que foi escrita nessa frase. Agora eu quero que você imagine, que você considere um corpo que é esse que a gente vai lhe apresentar aqui na figura. Eu desenhei esse corpo aqui mais de uma vez. Deixa eu só ajustar aqui o tamanho da página. Aqui tá bom, muito bem. Subir aqui um pouquinho. E aí dá uma olhada só. Nos três casos, as três figuras discutem o mesmo objeto. E aí, nesse primeiro caso, chamado de corpo A, que está na vertical, ele está pressionando o chão, porque o peso dele, ó, a força-peso, acaba puxando ele para baixo e ele pressiona a superfície. E ele pressiona nessa área que eu destaquei aqui na nossa terceira figura. Se eu pego esse mesmo corpo e eu vou colocá-lo agora deitado, o que é que vai mudar? A força-peso continua sendo a mesma, porque afinal de contas, peso é massa vezes gravidade, ninguém mudou a massa nem a gravidade, mas a área de contato foi alterada, deixou de ser a área número 1 e virou essa área aqui, número 2, uma área maior. Como a gente está partindo da ideia de que pressão é força sobre área, agora olha só, nesse caso, a força que a gente está discutindo é o peso.
Então a nossa continha poderia ser escrita assim, ó, a pressão é igual ao peso. Eu vou escrever a palavra peso ao invés de colocar um P, que é para você não confundir o P de pressão com o P de peso. E aqui a área. Mas você percebeu que nessa historinha o peso é o mesmo, não houve mudanças de peso, então esse peso é constante. Se a gente faz aquela regrinha de 3, peso fica igual a área vezes pressão. E aí, como a gente sabe que isso aqui é uma constante, significa dizer que grandezas que se multiplicam e o resultado é constante são grandezas chamadas de inversamente proporcionais. Quando a área aumenta, diminui-se a pressão. Então, nesse primeiro exemplo aqui, a gente tem uma pressão grande. Por quê? Porque o peso está apoiado em uma pequena área. Nesse segundo caso, a gente tem uma pressão pequena, porque o peso está apoiado em uma área maior. Fez sentido? Deu para sacar direitinho como é que funciona? Agora vamos aqui a algumas observações. Note que a força-peso pressiona uma superfície. Logo, esse logo é essa equaçãozinha que eu coloquei aqui em cima, tá bom? Então a gente pode pegar aquela continha e reescrever aqui. Logo, a gente vem para cá, ó. As relações de proporcionalidade. Quer deixar organizadinho no seu caderno? Então você pode escrever aqui que a pressão é a força sobre a área. Agora, qual é a unidade para medir essas coisas? Como é que a gente faz essas medições, né? Tem que colocar números aí na brincadeira. A unidade de medida tá aqui, ó, é o Newton por metro quadrado. Como é que a gente deduz isso? É só observar que a força é uma grandeza que se mede em newtons, enquanto que a área é uma grandeza que se mede em metros quadrados. Isso se a gente obedecer o Sistema Internacional de Medidas. Então, a pressão é o resultado dos newtons dividido pelos metros quadrados. Então, é newton por metro quadrado. Agora, a gente aproveita esse momento para homenagear e relembrar o carinha chamado Pascal. Ao invés de chamar de 1 newton por metro quadrado, a gente também pode chamar de Pascal, que vai significar a mesma coisa, tá bom? 1 newton por metro quadrado é a mesma coisa que 1 Pascal. Tá bom? Não há diferença. Agora, existem outras unidades que elas são mais usuais, elas são mais populares, às vezes, do que o Pascal. Como, por exemplo, a unidade chamada de ATM. Deixa eu pegar aqui um marca-texto. Aqui, ó, o ATM. O que é o ATM? Corresponde à pressão exercida pela atmosfera na superfície do nível do mar. Então, a atmosfera não é formada por diversos gases? Esses gases têm um peso e esse peso pressiona a superfície da Terra. Então, 1 atm corresponde ao valor da pressão exercida pelos gases da atmosfera no nível do mar. É claro que dependendo da altitude do ambiente, esse valor pode ser alterado, tá bom? Outra unidade bem utilizada, principalmente na medicina, é o milímetro de mercúrio. MM é de milímetro e Hg são as iniciais do símbolo de mercúrio, lá na tabela periódica. E ele corresponde à pressão exercida por uma coluna de mercúrio. Imagina o seguinte, imagine que a gente pegou aqui, ó, um tubinho e colocou a mercúrio dentro desse tubinho aqui. Ó. O mercúrio está até aqui, ó, certo? Vamos supor que tem mercúrio. Então, esse peso do mercúrio vai pressionar essa áreazinha que vai estar aqui embaixo. Pronto. Aí, essa pressão feita aqui embaixo é o que a gente chama de milímetros de mercúrio. Por exemplo, uma atmosfera, né, ó, 1 atm, pressiona idêntico, né, com os mesmos valores, do que uma coluna que tenha 76 centímetros ou 760 milímetros de uma coluna de mercúrio. Pronto, é equivalente. Tanto faz chamar um atm ou de 760 milímetros de mercúrio. Já o atm, quando a gente compara... Opa, bati aqui, saiu tudo, volta para cá. Muito bem. Quando a gente vai comparar aqui o ATM com o sistema internacional, aí ó, 1 ATM é 1,01 vezes 10 elevado à quinta newtons por metro quadrado, ou Pascal.
certo? Ou Pascal. Então, uma atmosfera tem esse valor. Inclusive, geralmente, a gente aproxima só para o número 1, né? Porque é tão pequenininho e a gente diz só 1 vezes 10 à quinta. Aí, dessa vez, eu vou botar o PA de Pascal. Belezinha? Então, já anote e deixe aí destacado a relação entre ATM e Pascal e a relação entre ATM e os milímetros de mercúrio. Agora, tem um ponto importante. Eu destaquei aqui embaixo. Atente para as relações entre as grandezas. A pressão é diretamente proporcional à força aplicada. Então, isso seria assim, ó. Como a gente tem aqui, ó, a pressão sendo igual à força sobre área, em uma situação onde a pressão é constante, ter muita área vai exigir muita força. Ter pouca área existe pouca força. Então, força e área são diretamente proporcionais. Se a gente estiver discutindo uma situação onde a força é constante, aí essa área sai daqui de baixo e vem multiplicando a letra P. Ó. E aí o que é que você vai perceber? Vamos aqui para a setinha, que o A e o P se multiplicam. Então, uma situação de muita área significa uma situação de pouca pressão. É inversamente proporcional. Se a gente vai fazer a nossa comparação considerando que a área é constante, então ficaria assim, ó, pressão sobre força igual, aí tirou o F lá de cima, vai ficar assim. Ó. Se isso é uma constante, então a gente pode afirmar que quanto mais força se faz, mais se aumenta a pressão. Ou seja, pensou em alguma equação? Faça essas relações de proporcionalidade entre as grandezas. Dito isso, o que é que a gente tem mais à frente? A gente tem, opa, passou a página, a densidade. Só que vamos fazer o seguinte, vamos deixar a densidade para uma outra aula, porque você aproveita e vai dar um treino nas questões de pressão. A gente fica por aqui, encerra essa aula, você treina, faz exercício e a gente se encontra na próxima aula. Então a você, um forte abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau!